Olá a todos. Pessoal, o meu nome é Leandro e neste vídeo eu vou trazer aqui uma breve reflexão para vocês, baseado no capítulo 2 do livro de Daniel, do versículo 20 ao 22. Eu gostaria que você desse um pause neste vídeo e fizesse uma oração para que você venha meditar junto comigo na mensagem de Deus. Vamos ler o que Deus fala conosco através desta palavra. Daniel 2, a partir do verso 20. Assim diz o Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aqui falou a palavra de Deus. Amados, trazendo uma reflexão sobre esta passagem do capítulo 2, vamos fazer o seguinte apontamento. Quem de nós, aqui da família humana, em sua grande maioria, não gostaria de saber o futuro? O que vai acontecer amanhã, semana que vem, o mês que vem, este ano que está aí para nós vencermos? Eu creio que a maioria gostaria de saber. Eu mesmo gostaria de saber o dia de amanhã, se eu pudesse ter essa prerrogativa, esse privilégio, eu estaria bem preparado. Mas isso não nos pertence. O que nos pertence é apenas o presente. Nós conhecemos o passado, todavia o futuro ninguém conhece, a não ser Deus, que detém este atributo da onisciência. Deus conhece o final desde o começo. E é isso que ele contou para um homem chamado Nabucodonosor, nos dias em que ele teve vida sobre a face desta terra, enquanto ele era imperador de um reino chamado Babilônia. O que aconteceu nos dias deste rei chamado Nabucodonosor? Certa feita, ele foi dormir e ele teve um sonho que muito perturbou a sua paz, a ponto de ele mandar chamar todos os sábios de Babilônia, os sábios, os encantadores, os adivinhos, e teve uma reunião com todos eles e disse: ouçam bem, eu tive um sonho e eu quero que vocês me falem qual foi o sonho que eu tive e eu quero a interpretação deste sonho. Falando de uma forma resumida, aqueles sábios que estavam diante dele, aqueles adivinhos, olharam uns para os outros e responderam para o rei: Senhor, fale para nós pelo menos o sonho que o senhor teve e nós iremos dar a interpretação que o senhor quer para que esse caso venha a ser elucidado. O rei repetiu mais uma vez: eu quero que vocês falem o que eu sonhei e também interpretem o que quer dizer as coisas que passaram na minha cabeça enquanto eu estava no meu leito de dormir. Moral da história, e de uma forma sucinta, como aqueles adivinhos não puderam dar essa revelação para Nabucodonosor, ele exerceu ali o seu poder coercitivo e determinou que fossem eliminados, mortos, dizimados todos os encantadores, todos os adivinhos, todos os magos, todos os sábios do seu reino. E esta notícia, essa determinação também iria alcançar os jovens hebreus, a saber, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou seja, era extensivo a todos. E os jovens hebreus estavam ali para servir o rei na condição de sábios. E o que acontece? Esta mensagem, esse decreto, chegou ao conhecimento de Daniel, que de uma forma sábia e prudente
foi ter com um homem chamado Arioque, que era o capitão, o chefe da guarda ali dos soldados do rei Nabucodonosor, e pediu para ele clemência e que colocasse ele, ou seja, Daniel, diante do rei para que ele pedisse um tempo. E Arioque fez assim, trouxe Daniel até a presença de Nabucodonosor e Daniel pediu um prazo para que ele viesse consultar ao seu Deus, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que revela mistérios, e ele iria receber aquela mensagem. Ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus iria revelar aquele mistério daquele sonho para ele, e ele ia trazer essa mensagem de paz para o rei Nabucodonosor. Como Nabucodonosor estava muito interessado nesta mensagem do sonho, deu esse tempo para Daniel. E o que Daniel e seus companheiros fizeram? Foram imediatamente para suas casas, foram para o joelho e tiveram uma reunião com Deus. Clamaram a Deus para que Deus revelasse este fato, este mistério que estava ali oculto diante deles e que Deus havia falado para Nabucodonosor através dos sonhos. E o que aconteceu? O Deus que revela os milagres, revela os mistérios, revela aquilo que está oculto, que está escondido, falou tudinho, trouxe toda a luz para Daniel acerca do que era o sonho e qual era a mensagem do sonho para os dias de Daniel, extensivo a todas as gerações que passaram depois de Daniel, chegando nos dias de Jesus e principalmente alcança a cada um de nós que vivemos nestes dias. Então, quando Daniel recebeu esta mensagem, ele foi até Arioque e pediu para que Arioque, chefe da guarda, capitão da guarda, colocasse ele, ou seja, Daniel, diante do rei Nabucodonosor para ele saber ali a interpretação, a revelação que Deus tinha passado para ele através daquele sonho. Então, Daniel, diante do rei de Babilônia, falando aqui de uma forma mais resumida, começou a fazer a exposição dos fatos e começou dizendo da seguinte forma para Nabucodonosor: ó rei, tu é rei de reis. Estando tu no teu leito de dormir, Deus mostrou para você, ou seja, para o Senhor, uma grande estátua. E esta estátua, ela tinha a cabeça toda de ouro. O peito e os braços desta estátua eram de prata. O ventre e as coxas dela eram de bronze. Já as pernas da estátua eram de ferro. E os pés daquela grande estátua eram em parte de ferro misturado com uma espécie de barro. E quando o senhor, ó rei Nabucodonosor, estava contemplando aquela grande imagem, aquela grande estátua, vinha uma pedra do céu sem auxílio de mãos humanas e atingia a estátua diretamente nos pés. E o que acontecia com aquela estátua? Ela era totalmente esmiuçada, destruída, e o vento levava ela como quem está levando a palha. A estátua sumia. Todavia, aquela pedra que atingiu a estátua nos pés crescia e cobria toda a extremidade da terra. Este foi o sonho, ó rei Nabucodonosor, disse Daniel, pela revelação de Deus. E também vamos te dar a sua interpretação. Antes de passar aqui para a mensagem da interpretação que Deus deu para Daniel, é sempre bom destacar que Daniel ele teve um comportamento
exemplar que traz um ensinamento para cada um de nós. Quando ele recebeu a revelação de Deus do que era o sonho e o seu significado, ele pediu para que o chefe da guarda introduzisse ele, a saber, Daniel, diante do rei. E a súplica de Daniel, que ele começou falando ali diante do rei Nabucodonosor, foi o seguinte: ó rei, não mates os sábios de Babilônia. Ele clamou pela vida dos sábios, ou seja, os seus companheiros, todos eles, todos os que estavam ali em Babilônia, independente da sua origem, da sua etnia. Ele pediu clemência para todos, ou seja, ele pediu para que a vida de todos fosse poupada, fosse preservada. Isso daí é um exemplo que nós temos que ter como servos de Cristo, como seguidores da palavra de Deus, de que nós devemos amar o nosso semelhante, independente da crença, independente da raça, independente da etnia, da origem. Nós temos que amar uns aos outros e pelejar pela vida, pelo bem-estar dos nossos semelhantes, porque essas coisas agradam a Deus. Daniel tinha esse princípio e, através dessa mensagem, a gente pode também aprender, extrair isso daí como um exemplo a ser seguido. Ou seja, nós precisamos de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Do que nós não queremos para nós, nós também não devemos desejar para o nosso semelhante. Ou seja, quem quer morrer? Quem quer morrer de uma forma violenta, estúpida, uma forma drástica? Ninguém. Então, da mesma forma que a gente não quer o mal para nós, nós também não devemos desejar o mal para o nosso semelhante. Ou seja, da mesma forma que nós protegemos a nós, nós devemos primeiramente proteger e zelar também pela vida e o bem-estar do nosso próximo, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se nós temos Deus nas nossas vidas, nós temos amor, porque Deus é amor. Então vamos lá, meus queridos, a revelação do sonho de Nabucodonosor foi dada para Daniel, e Daniel fez a exposição de todos os fatos para o rei Nabucodonosor, que teve o seu semblante naquele momento ali transformado. Ele ouviu a revelação da boca de Daniel, ou seja, a mensagem de Deus que havia sido passado para ele por Daniel. Ele ficou super alegre com aquela revelação e agora ele estava apto para receber qual era a interpretação daquelas coisas. E Daniel começou a fazer a exposição dos fatos. A gente precisa de observar que essa mensagem atinge e alcança cada um de nós que vivemos hoje, nos dias atuais. Vamos lá. Primeiramente, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, que teve o seu início em 606 a.C. e durou até 538 a.C., ali capitaneado, liderado por Nabucodonosor. Logo após a cabeça de ouro, vinham um reino menor, simbolizado ali pelo peito e os braços de prata. O que simbolizava esta parte da estátua? Simbolizava o período histórico entre 538 a 331 a.C., ali com o reino da Média e da Pérsia. Temos as histórias deles registrados na Bíblia através do rei Dario. E depois vieram o ventre e as coxas de bronze. A saber, na revelação, estavam simbolizando os anos de 331 a 168 a.C., que era o Império Grego, ou seja, a Grécia dominou o mundo através de Alexandre o Grande. E após a sua morte, este império foi dividido entre os seus principais generais, que foram Ptolomeu, que ficou com o Egito,
Lisímaco, que ficou com a região da Trácia e partes da Ásia Menor, e Seleuco, que ficou com a maior parte da Mesopotâmia e fundou o Império Seleucida. Já as pernas de ferro simbolizavam os anos de 168 a.C. a 476 da nossa era cristã, ou seja, depois de Cristo, a saber, o Império Romano. Para nós termos a certeza de que isso era bem verdade, nos dias do nascimento de Jesus, quem dominava o mundo pelo Império Romano era o imperador César Augusto. Foi ele, inclusive, quem decretou o recenseamento que levou Maria e José a irem até Belém, onde Jesus nasceu. Então, ele foi o imperador do Império Romano, e que ali culminou no início da vida de Jesus. Depois veio outro imperador chamado Tibério e os fatos se sucederam. Mas vamos chamar a atenção para um seguinte detalhe. Na estátua, se vocês depois fizerem uma leitura mais apurada ali no capítulo 2 de Daniel, todos os seus versículos, vocês vão observar que os pés da estátua eram em partes de ferro e em partes de barro. O que simbolizavam essas coisas? Daniel também deu a revelação ali para Nabucodonosor, que era um império meio que fragilizado no seu fim. Ou seja, eles simbolizavam a divisão e enfraquecimento do quarto reino que dominou esse mundo. Teve domínio em todo o mundo, toda a sua extensão, a saber, o Império Romano. E essa mistura de força e fragilidade indicava os reinos instáveis que surgiriam posteriormente, tentando se unir, inclusive mediante a casamento, mas não vingou conforme predito na palavra de Deus. Eles tentariam se unir mediante a casamento, mas não daria certo, tá? E realmente, se a gente for ler os livros seculares da história, nós podemos observar que todos esses reinos tiveram, sim, a sua participação mundial, tiveram ali essas pessoas, a saber, Nabucodonosor, Dario, Alexandre o Grande, os imperadores romanos, todos eles foram citados aí nos livros seculares da história, né, nos anais da história. Só que antes mesmo de isso tudo acontecer, de todos esses registros históricos seculares serem escritos, a Bíblia já estava prevendo. Agora, para a gente poder saber um pouquinho mais dos detalhes dos pés e dos dedos desta estátua, que simbolizavam isso aí. Esses 10 dedos da estátua simbolizavam os 10 reinos bárbaros da Europa atual, os nossos dias atuais, que nós podemos ver aí, conforme os estudiosos dos tempos, dos impérios que dominaram o mundo, os estudiosos aí da história mundial, houve, antes do surgimento da atual Europa, haviam reinos bárbaros como os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os francos, os anglo-saxões, os jutos, os burgúndios, os lombardos, os érulos. E essas nações, esses reinos bárbaros, podem ali variar um pouquinho de nomes a depender dos estudiosos. Mas, em tese, por exemplo, os ostrogodos, através dessa nação bárbara, veio a Itália, ou seja, onde geograficamente eles povoaram, posteriormente se transformou em Itália. Os visigodos deram origem aí à Espanha e atualmente a Portugal, nos nossos dias atuais. Os francos deram origem à França, porque eles estavam
geograficamente num local onde posteriormente se transformou a França, os anglos, a Inglaterra e assim sucessivamente. Agora nós podemos observar um detalhe. Daniel recebeu de Deus uma profecia que se cumpriu à risca. Nos seus dias, ele estava vivendo ali a fase da cabeça, ou seja, ele conhecia o seu presente. Quem mandava no mundo com o poder bélico, com o poder econômico, realmente era a Babilônia. Todos pagavam impostos para a Babilônia. Nabucodonosor era o rei que dominava todo o mundo. Isso, e depois dele, não foi de conhecimento de Daniel, porque ele veio a falecer, mas realmente teve a sucessão de todos esses reinos. Nós podemos contemplar aí, nos dias atuais, que isso foram coisas que ficaram para trás. Nós podemos contemplar que a profecia bíblica já deixava predito que Babilônia iria surgir e iria cair. Média e a Pérsia, da mesma forma, a Grécia, idem, Roma surgiu e também já não existe mais. Agora, o que chama a atenção nossa, para que nós que vivemos nesses dias, é o detalhe. Vinha uma pedra do céu e essa pedra atingia a estátua exatamente nos pés. Onde que nós podemos chegar com o ensinamento espiritual desta mensagem? Nos dias destes reis, diz a profecia de Daniel 2, o Senhor, o Deus do céu, em cuja presença estou e que me dá essa revelação, ele vai erguer aqui um novo reino, um reino que será eterno, que jamais terá fim. E o que simboliza esta pedra vindo? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 4, que nos traz a revelação exata do que simboliza a pedra. Vamos lá? 1 Reis capítulo 2, versículo 1 e 4. Abre a sua Bíblia e faça essa leitura junto comigo. Assim diz a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4, o versículo elucidativo para a gente aprender o que significa aquela pedra. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém? De quem o apóstolo Pedro está dizendo? Está dizendo sobre a pessoa de Jesus. Meus queridos, essa pedra vindo e destruindo aquela estátua em toda a sua plenitude e enchendo toda esta terra, simboliza a volta de Jesus com poder e grande glória. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus aqui vai inaugurar o novo céu, a nova terra, onde haverá justiça, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro nem ranger de dentes. Que nós viemos a seguir esse aconselhamento que Deus fala para a gente aqui nesta palavra final. Nós, meus queridos, em relação ao capítulo 2 de Daniel, estamos pela misericórdia, vivendo na pontinha da pontinha das unhas da estátua. Nos dias destes reis, ou seja, nos dias da atual Europa, no qual nós estamos aí vendo diante de nós, nos dias atuais, virá o novo reino. Então nós estamos no limiar de um novo reino, de um novo império, que Cristo vai inaugurar aqui, quando ele voltar com poder e com grande glória. Que todos nós que estamos ouvindo essa mensagem hoje,
possamos fazer um concerto com Cristo, tendo Ele como nosso Senhor, ou seja, andando em obediência à sua vontade, somente a ela, aceitando Ele como Salvador de nossas vidas, para que a gente possa ter comunhão com Ele aqui e que, quando muito em breve Ele se manifestar nas nuvens dos céus, nós possamos olhar para cima com segurança, com alegria e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Que essa venha a ser a nossa oração, porque este é o desejo primário do coração do Senhor Jesus Cristo, que simboliza aquela pedra, que é o centro do capítulo 2 de Daniel, é o centro de toda a Bíblia, é o centro de todo o universo e deva ser o centro de toda a nossa vida. Que nós venhamos a aceitar essa mensagem e ficar atentos, apercebidos que, pois, nós vivemos nos últimos dias e estamos perto da volta de Jesus. Que nós venhamos estar preparados, meus queridos, para esse grande encontro. Que Deus possa nos abençoar através dessa mensagem. Este é o meu desejo e a minha oração pela vida de cada um de nós. E que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém?